Há outros commodities, por exemplo, pecuária, onde o Brasil ainda tem muito lugar para melhorar. O setor está percebendo isso e eles estão se caminhando para essa melhora. Muito obrigada. Agora eu tenho algumas perguntas para o Feijó. A primeira pergunta é... A pessoa não colocou o nome, mas também seria a minha pergunta. Quais os próximos passos do compromisso nacional? O próximo passo já é a semana que vem. Dia 17, nós temos uma reunião no Ministério do Trabalho, onde vamos estar discutindo a implementação do PLANSEC, que é o Plano Nacional de Qualificação Profissional do Setor. Já recursos disponíveis, já entidades contratadas para fazer qualificação e formação, com vagas disponíveis para 12 mil trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós vamos estar buscando implementar isso. A segunda questão é que nós temos uma comissão nacional que vai fazendo acompanhamento do compromisso. Estamos num debate, agora vamos lançar um edital para ter um conjunto de empresas de auditoria que vão ser listadas, e essas empresas de auditoria serão requisitadas pelas empresas que aderiram ao compromisso nacional e que aderirem, portanto, a isso, e vamos passar por um processo de verificação da implementação das práticas contidas no compromisso. As empresas que tiverem resposta positiva vão receber um selo de empresas com boas práticas trabalhistas, que certamente vai agregar a essas empresas muito valor à sua marca, principalmente do ponto de vista da sustentabilidade social, que é uma componente da sustentabilidade. Então, esses são os prazos, digamos, mais rápidos que nós temos que dar agora. E aí trabalhar para que as empresas, ao perceberem que isto agrega não só valor, mas conteúdo social de boas práticas, aderirem, porque senão vão perder mercado para aquelas que tiverem boas práticas asseguradas. Muito obrigada. A outra pergunta também para o senhor. Como o Ministério do Trabalho analisa o problema da ausência prolongada, às vezes até com mais de 6 meses, de trabalhadores migrantes que saem do seu local de origens pela elevada desestruturação familiar e voltam e ficam 6 meses lá? Muito bem. Essa pergunta é do Ricardo Ferreira. O compromisso buscou tratar desse tema, assim como acabei de dizer que também na construção civil nós temos um problema, eu diria até de maior monta, porque na cana, muitas vezes é sazonal, é 6 meses. Numa construção de uma barragem, por exemplo, podem ser 5 anos. Né? Então, tem que dar conta desse. Primeiro, o assegurar para o trabalhador migrante condições adequadas nos alojamentos. Eu disse isso aqui. Segundo, condição de se comunicar regularmente com os seus familiares. Né? Terceiro, o retorno assegurado ao local de origem ao final da safra. Investimentos em qualificação e intervenção social nas regiões de origem, para que ali também se desenvolvam políticas públicas de acesso, buscando que as pessoas cada vez menos tenham que deixar o seu local de origem para buscar a renda em outro local. Muito obrigada. Agora uma pergunta para o Ernest. Por que é tão importante o engajamento e o GRI trabalha tão forte esse tema? Engajamento dos interessados é muito importante por causa da natureza da sustentabilidade, dos relatórios da sustentabilidade, por causa do tópico.
não é dizer quão bem você está trabalhando agora, tem a ver com, na verdade, como você está progredindo em direção ao modo de operação mais sustentável, como você está interagindo com o mercado que precisa tomar o mesmo rumo. Ou seja, há uma movimentação constante em direção ao futuro desconhecido. E a decisão de tomar, de vez em quando, isso pode ser informada através dos resultados do passado, mas também precisa ser informado quais são as expectativas, quais são as normas que as partes interessadas com as quais você se relaciona durante os seus negócios. E isso precisa ser levado em conta. O que é aceitável? O que não é aceitável? E há muitas escolhas quando a gente fala de fontes de energia. Por exemplo, as emissões de carbono são importantes. O quão rápido eles querem ver um decréscimo nessas emissões de carbono. E a energia nuclear é uma alternativa viável? Quais são as preocupações? Qual é a decisão, por exemplo, brasileira de não explorar a energia nuclear no futuro? Há muitas perguntas nesses passos futuros na construção de uma economia sustentável que vão ter que ser decifradas. Ainda não é uma ciência, por isso é importante para os produtores e se informarem sobre as expectativas para quê? E as normas para que eles possam eles possam aprender também das partes interessadas. Tem uma frase que descreve isso muito bem. É um poeta, Antônio Machado. É um poeta espanhol, quando ele escreveu: caminhante, não tem um caminho, nós fazemos o caminho ao trilhá-lo. Ele está falando a mesma frase em inglês. Isso se aplica a todos nós no caminho de um futuro sustentável. Nós precisamos nos comunicar entre diferentes setores da economia, entre os produtores, os clientes, e nós precisamos descobrir como nós vamos fazer isso em conjunto. É por isso que o engajamento entre os interessados é tão importante. Uma comunicação clara entre os resultados que são compartilhados com os interessados, mas também na construção de toda essa informação. Essa é minha. Thank you. Você sabe que nós produzimos esse GRI, que eu vou falar daqui a pouco, com a colaboração de 100 pessoas, diretamente, que representam as nossas usinas, fora equipes da Única, outros colaboradores, apoio da Gláucia e tudo mais. Assim, como você vê esse processo de construção? E antes de tudo, lógico, fizemos a nossa reunião de materialidade, falando com as academias, com as ONGs, com as nossas partes interessadas. Mas assim, a riqueza, quando você diz hoje, né, que o relatório, a peça, o relatório, ele é importante, mas ele é o final de um processo. Assim, eu queria saber como você vê esse trabalho, porque para nós, assim, ele foi muito gratificante por ter sido um processo de mais de 8 reuniões com todo o grupo, fazendo preenchimento, fazendo uma consciência, não só das pessoas que dirigem essas áreas nas empresas, mas também com boarding da Única. E queria saber o que você pode falar sobre essa construção de fazer o GRI dessa forma. This manner. Qualquer pessoa precisa considerar como vai usar diferentes formas de capital e como você vai fazer as estratégias dos passos em direção ao futuro para assegurar que a sua empresa continue a existir, a persistir, que vai ser bem sucedido no futuro e que vai ter um bom retorno sobre o investimento. Você não pode imaginar uma empresa que não estivesse olhando, pelo menos mensalmente, se não com mais frequência, nos resultados financeiros, tomando decisões financeiras, onde alocar o capital. O que nós agora precisamos perceber é que outras formas de capital, e não só o capital financeiro, e nós precisamos tratar isso de uma maneira séria, precisamos medir, precisamos saber o quão bem nós estamos indo, quanto biomassa, quanto
de latifúndios que eu tenho, quantas emissões que eu posso me permitir, ou minha empresa, efetuar no futuro, que graus de satisfação, ou de apreciação, ou motivação que eu preciso dos meus trabalhadores, quais são os meus objetivos, para que eu possa gerenciar esse capital. As empresas que fazem seriamente, realmente têm muitos benefícios. Para fazer isso de uma maneira séria, você não pode fazer isso de uma maneira isolada. Precisa ser parte da decisão empresarial e precisa estar completamente integrado com o gerenciamento da empresa. Por exemplo, se há um sistema de bônus, o bônus não deve depender só de quanto o resultado financeiro foi obtido, mas quanto de goodwill, como se chegou a esses resultados, quanto de capital ecológico eu construí nesse tempo. Isso se reflete no sistema de bônus e nas tomadas de decisões. Isso ajuda muito. Isso também pode ser medido externamente, mas que efeitos que isso tem no custo de operação? O quanto as pessoas confiam, os fornecedores, a comunidade, quanto paga por seguros, quanto paga pelo capital. Todas as dimensões entram em jogo e se integram. E os diretores precisam levar em conta o futuro sustentável e precisam ter uma estratégia financeira e uma estratégia de sustentabilidade. Isso são dimensões intrinsecamente conectadas. Thank you very much. I would like dos nossos palestrantes que estão aqui ainda, que deixasse alguma mensagem para esse setor relativa à produtividade, né, à proatividade do que a gente vem construindo, e que eu possa encerrar essa sessão. Bem, primeiro agradecer o convite, segundo, eu praticamente já disse aqui, o compromisso nacional que nós produzimos e estamos agora desenvolvendo se tornou uma referência de como construir um acordo que se torne um marco na evolução positiva das relações de capital-trabalho e na utilização do trabalho, da mão de obra humana de forma sustentável. Então, acho que esse exemplo é um exemplo importante que fica e que vamos buscar levar adiante para outros setores. A minha mensagem final é que essa reunião, esse summit de etanol é um lugar de muita inspiração, porque nos faz pensar sobre operações boas para o futuro, não só no meio ambiente, os trabalhadores, a maneira que a gente organiza o nosso trabalho, impulsionando as operações de fazendas, as operações industriais para um próximo nível, porque o desafio realmente é enorme. O desafio é alimentar o mundo durante os próximos 40 ou 50 anos, sabendo que a nossa pegada ecológica vai se expandir muito e a gente vai de 7 a 9,5 bilhões de habitantes no planeta. Ontem, só no Brasil, nos próximos 9 anos, nós vamos ver que a frota de carros vai dobrar. São Paulo recebe 1.500 carros novos diariamente. Só isso já é uma coisa com a qual a gente precisa lidar de uma maneira esperta e sustentável. Então, eu acho que essas reuniões são muito inspiradoras, porque junta as pessoas certas para pensar num horizonte do futuro. Rapidamente, etanol, um produto excelente e pode nos ajudar muito. Mostra também que o setor é um setor muito bom, continua a ser um setor excelente, que vai ajudar a economia a se desenvolver e ser sustentável. Nós realmente medimos o impacto, se você é transparente, você publica. Muitos produtores aqui, a Única é um exemplo. Faça a pergunta para outros, você está fazendo os relatórios